Tá, deixa eu só achar aqui o link do Forms para as horas complementares, já botar aqui também. Beleza. Então, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à defesa do aluno Leonardo. Leonardo, já pode ir compartilhando tua tela, por favor, com a gente. Leonardo é aluno da Engenharia da Computação. Então, eu vou colocar o link para as horas complementares no chat, para que vocês possam preencher, tá? Acabei de colocar o link ali. Leonardo, então, tu tens 20 minutos para fazer tua apresentação, tá? Depois a banca vai discutir o teu trabalho e no final a gente sai para uma sala para poder dar o teu resultado final, tá? O resultado final da tua avaliação, né? Eu só vou pedir que o pessoal que está presente, por favor, mantenham fechado a câmera e o microfone e evitem usar o chat para não atrapalhar o Leonardo e salvar a banda para ele, tá, Leonardo? Então, vamos lá, Leonardo, a sala é tua. Perfeito. Obrigado, Jean. Só me confirma, a minha tela já está inteira aí, né? Sim, tá aparecendo já. Valeu, obrigado. Bom, então, boa noite, pessoal. Agradeço a presença da banca, professor Rodrigo, professor Armando, a presença também da comunidade acadêmica. E hoje eu vou falar sobre o meu trabalho, né, de conclusão, que se intitula Sistema de Identificação de Faixas de Trânsito utilizando técnicas de processamento de imagens e aprendizado de máquina, que teve como orientador o professor Jean Schmidt. Então, fazendo uma breve introdução aqui, esse constante avanço da tecnologia que a gente vem presenciando, né, nos últimos anos, é um avanço, eu diria, quase que exponencial, né? Ele possibilita a automatização e a melhoria de diversos processos, né? E um desses setores da indústria, mais especificamente o setor automobilístico, ele se beneficia bastante disso e ele faz bastante uso disso, né, dessa tecnologia de ponta para melhorar seus processos e seus produtos como um todo, né? Então, hoje quando a gente fala disso, a gente pode pensar já em carros autônomos, né? Então, mais especificamente nesse setor, né, automobilístico, e pensando, né, em carros autônomos, e a gente talvez tenha como maior referência hoje a Tesla, né? Quando a gente pensa nesse quesito, a gente já sabe que a Tesla hoje, por padrão, digamos assim, já entrega seus veículos elétricos, né, com esse sistema de direção autônoma que consegue ter um bom desempenho na maioria das situações, e a gente já viu diversos testes aí na internet de Teslas funcionando muito bem nesse sentido, né, de possibilitar que o ser humano já não precise mais fazer tantos movimentos e ter tanta interação assim com o volante fazendo as manobras necessárias, né? Então, hoje eu diria que Tesla, mas a gente também tem outras empresas aí, Google, Uber, que já exploram bastante esse tipo de tecnologia aí, bastante avançada. E esse tipo de tecnologia também está mudando muito a forma como o ser humano interage, tanto com o veículo quanto com o sistema de trânsito como um todo, né? Então, quando a gente para pensar um pouco e olha para o conceito de cidades inteligentes, né, que a gente almeja ter isso mais para o futuro, né? Nesse sentido, então a gente vê isso como uma coisa que pode agregar muito, sabe? Então ter esses carros autônomos se conectando com outros carros, com outros dispositivos, então é algo que pode melhorar muito a mobilidade urbana, né? E diversos outros aspectos hoje que a gente tem no trânsito de grandes cidades e grandes centros urbanos, né? E por trás, né, dessa tecnologia dos veículos autônomos, talvez o principal sistema seria esse sistema de detecção de faixas, né, que a gente tem, talvez seria o core hoje dessa característica, né, desse tipo de tecnologia, que são os sistemas que detectam de fato as faixas os limites de faixa que o veículo pode estar circulando. Aí falando um pouco mais especificamente, né, sobre o meu trabalho, que eu trouxe os objetivos. Como objetivo específico, eu trouxe, né, essa ideia de desenvolver um sistema de identificação de faixa de trânsito baseado no uso desses carros autônomos, né, tendo como ideia esse tipo de tecnologia. Como objetivo mais específico, a gente tem identificar as marcações das faixas, né, através do treinamento de um modelo de redes neurais. Então, vou fazer uso desse tipo de tecnologia, desse tipo de inteligência artificial, né, a aprendizagem de máquina, que seriam as redes neurais. E o último, que o sistema seja capaz de identificar essas faixas da estrada, né, para imagens e vídeos que ele nunca viu, né? Então, nada mais óbvio também que ele consiga fazer essa generalização
para imagens e, enfim, cenários que ele ainda não teve a capacidade de aprender, não aprendeu, né, durante o treinamento, mas que consiga generalizar de alguma forma. Como metodologia aqui, né, desse trabalho, então, como também previamente falei, né, vai ser a metodologia é utilizar aprendizado de máquina, né, mais especificamente o aprendizado profundo, né, o deep learning que tanto se fala hoje, fazendo uso desses algoritmos de redes neurais para processar esses padrões das imagens e com isso a gente conseguir fazer uma previsão das características que a gente deseja na saída, né? Esse treinamento ele é feito a partir de um conjunto definido de imagens, como eu vou mostrar um pouco mais adiante. Então, é um conjunto que eu encontrei para esse fim e utilizei ele para esse projeto. Que esse conjunto de dados também contém diversos exemplos de estradas, tentar buscar um conjunto de dados que tivesse características diversas, assim, cenários distintos, para que a gente tivesse uma grande abrangência de diferentes cenários, de fato, para o modelo ter uma boa variabilidade e aí conseguir ter um aprendizado legal. Falando um pouquinho mais do conjunto de imagens, né? Como eu comentei, eu optei por utilizar um conjunto de imagens já pronto. A gente acha vários hoje na internet com esse determinado fim para esse tipo de aplicação. Ele foi um conjunto criado em 2017 para esse evento que é um evento de visão computacional que acontece todo ano. É um evento bastante importante na área que teve um desafio de detecção de faixas e foi utilizado esse conjunto de dados. Então ele está disponível online para quem quiser utilizar. Ele consiste num total de 6.408 imagens que foram capturadas de rodovias dos Estados Unidos, tendo essa variabilidade, né, de diferentes condições climáticas, tráfegos, períodos do dia, que vão ser bastante relevantes e importantes para estar colocando no nosso modelo e ensinando ele, né? E para cada imagem também, isso aqui é importante, que as faixas recebem a marcação da localização, né? Para a gente poder falar, né, para o algoritmo, falar entre aspas para o algoritmo, onde é que está a faixa, né? Onde é que está localizada as faixas naquela imagem e assim poder guiar ele durante seu treinamento. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar, né, do conjunto de dados, né, desse conjunto de imagens, não tem nenhum mistério, que são imagens de rodovias mesmo dos Estados Unidos, como foi comentado, então sem muito mistério por aqui. E aqui na metodologia ainda resolvi trazer esse conceito, que é um conceito bastante importante para o trabalho, que é o conceito de segmentação semântica, né? Que é o que o que guiou bastante também a escolha de algoritmo, como é que o algoritmo atuou nos testes que eu fiz e tudo mais que basicamente, né, o conceito de segmentação semântica é a tarefa de classificar cada um dos pixels da imagem em classes, né? Então, diferente um pouco da classificação, que eu vou classificar a tal parte da imagem como um todo, assim, muitas vezes a gente vê aquele retângulozinho marcando determinado objeto dentro de uma imagem. A tarefa de segmentação, né, a segmentação semântica, ela classifica pixel a pixel dessas imagens, né? Então, o que que é o pixel de estrada, por exemplo, o pixel da calçada, do trilho do trem, aqui como a gente tem o exemplo. Então, ele tem essa diferenciação, né, da classificação em si, que a gente está um pouco mais acostumado, que classifica, às vezes, o objeto como um todo, né, de maneira um pouco mais geral. Então, a segmentação semântica, ela tem um pouco essa outra aplicação, esse outro tipo de funcionamento, e foi ela que também foi usada para o algoritmo e ele trabalhou dessa forma. Falando um pouco do algoritmo, eu trabalhei com uma Fully Convolutional Network, que é uma rede convolucional que consiste basicamente de duas partes, o downsampling e upsampling. O downsampling seria a parte da convolução, que a gente tá mais acostumado também ver nas CNNs, né? Nas redes convolucionais. Então, que é essa parte da convolução, que vai diminuindo a resolução da imagem e capturando características, né, da imagem, ele vai diminuindo cada vez mais até chegar a um certo ponto. Mas a diferenciação aqui para essa Fully, para essa FCN, né, é que ele tem a parte do upsampling, que seria a convolução transposta, aqui que ele chama também, pode chamar assim, que ele faz o caminho inverso aqui, vai recriando a imagem, remontando, aumentando essa resolução até a gente chegar numa resolução igual a que a gente tinha na camada de entrada, né? Então a gente tem esse processo ele trabalha quase como um espelho, digamos assim, da camada
de convolução, a gente tem a deconvolução aí como é a convolução transposta, né? A convolução transposta que faz esse processo contrário e vai recriando a imagem, carregando essas características que já foram extraídas. Falando um pouquinho do pré-processamento dos dados, então, basicamente, aqui eu carregava a imagem, né? Eu trouxe essa imagem também como exemplo, como uma ilustração, eu carregava essa imagem do meu conjunto de dados, carregava também a marcação de faixa que eu tinha comentado que ela trazia junto, só que dessa imagem, inicialmente eu só extraía, de fato, essa marcação da faixa, não me interessava o resto da imagem, por enquanto eu extraía somente essa marcação, como a gente vê nessa imagem à direita, acima aqui. E depois eu fazia a marcação da área entre essas linhas, né? Então eu fazia essa demarcação de fato para a gente ter essa imagem final aqui embaixo no centro, que, que servia como o label, né? O rótulo que a gente ia passar para o nosso modelo, indicando que aquilo ali era a faixa que ali era a área que o veículo poderia circular, né? Então, para o nosso modelo, a gente passava tanto a imagem, né, como um todo, né, a imagem original, mas também passava essa imagem já tratada, que seria o nosso rótulo, dizendo para o modelo onde é que é a área da faixa, a área da rodovia que ele podia estar circulando, né? Com relação à análise de resultados aqui, eu fiz 4 experimentos aqui inicialmente, e eu fiz eles alterando a quantidade de iterações que a gente tem, né? Que a gente pode escolher o quantas vezes, né, o algoritmo vai estar passando sobre o conjunto de dados para estar aprendendo aquelas características. E foram esses 4 cenários aqui que eu testei, com 25, com 10, 25, 50 e 100 iterações aqui. Eu fui quase que dobrando aqui em todos eles, né? Para ver como é que ia ser esse comportamento, né? À medida que eu aumentasse bastante, assim, esse número de iterações. Para cada um deles aqui eu vou mostrar a função de perda do modelo, que é a função que o modelo serve como guia, digamos assim, para o modelo saber que ele está aprendendo, é a função que o modelo tenta otimizar internamente, né, para melhorar seu aprendizado. Então, ele tenta sempre ir diminuindo essa função de perda, esse número, né, que ele tem como perda, né, que a gente chama como loss. E trouxe também precisão e recall, que são outras duas métricas que a gente vê bastante, usa bastante nesse contexto de aprendizagem de máquina. Além dos gráficos, né, e das métricas, eu também fiz uma validação mais prática, que foi em cada um desses 4 experimentos, eu selecionei 2 imagens que não estiveram no conjunto de treinamento e barra teste aqui, né? Então, imagens que o modelo nunca viu. Então, eu retirei esse conjunto de imagens, né, daquelas 6.400 imagens que a gente tinha total, e separei isso para ter certeza que o modelo não teria contato com elas, e posteriormente eu fizesse essa validação em cima dessas imagens. Aqui a gente tem alguns resultados, né, os gráficos para o caso das 10 iterações aqui inicialmente. Então a gente vê essa curva do loss, da perda do modelo aqui decrescendo, como a gente espera que aconteça. As linhas aqui de treino e teste a gente espera ver o mais próximo possível, uma e outra, para a gente saber que a gente tem uma boa aderência assim, entre o conjunto de treino e o conjunto de teste que a gente separa, né, para fazer essa validação lá no começo da construção do modelo. Então, essas duas linhas a gente quer ver o mais próximas possíveis aqui uma da outra para a gente ter uma boa aderência e ter um resultado interessante, um resultado legal. Então, a gente tem essa visualização aqui nesse primeiro cenário, a gente vê que tem uma diferença entre o treino e teste, principalmente no recall e na precisão aqui. Então, é um cenário que pode ser melhorado aqui, a gente vai ver nas próximas iterações aqui. E aqui, de fato, é o teste prático, né? Então, a gente tem essas 2 imagens que serviram como base para os testes, e tem na direita que é a previsão que o modelo fez, né? A previsão que o modelo faz é esse pintado branco aqui entre as faixas. Ele retorna para a gente, né? O modelo dá como saída para a gente algo muito parecido a essa imagem do centro aqui embaixo, e depois eu fiz um pós-processamento para basicamente juntar essas 2 imagens, a imagem original com a previsão do modelo, né? Eu mudei a cor aqui, eu pintei de branco para ficar um pouco melhor, eu considerei melhor, e aí eu praticamente faço uma sobreposição assim da previsão do modelo com a imagem original para ter, enfim, a imagem reconstruída e mais fácil de ser visualizada. Então a gente vê
para 10 iterações aqui um pouquinho de falha, ele não consegue detectar 100% da faixa aqui, tem uma falha central, uma falha lateral aqui na imagem de baixo, que ele deixa escapar um pouquinho para o lado. Aqui para o caso das 25 iterações, a gente novamente tem a curva de perda aqui decrescente, linhas próximas entre treino e teste. Dá para se observar que a precisão e o recall também, as linhas se aproximaram um pouco mais e ficaram um pouco mais estáveis, digamos assim, do que a gente tinha no caso anterior. Então, a gente, nesse sentido, vê um pouco da melhora do modelo. Na previsão aqui no teste mais prático, a gente vê que não teve tanta melhoria assim, eu considero que não teve tanta melhoria assim, a gente vê, continua vendo algumas falhas, aqui uma falha mais central aqui na imagem de baixo, na imagem de cima a gente vê um pouco mais adiante também que ele tem um pouco mais de dificuldade, teve um pouco mais de dificuldade de detectar, então a gente tem esses casos aqui para 25 iterações. Para 50 também, a gente tem um comportamento de gráficos parecido com o caso anterior aqui. As linhas também próximas, se aproximaram mais do que o primeiro caso, não tiveram muita alteração para esse segundo, mas permanecem boas, assim, métricas interessantes. Aqui a previsão, ao meu ver, se saiu melhor do que o caso anterior, então a gente vê uma cobertura de área maior aqui, na previsão do modelo. Aqui, alguns pontos de falha persistem. Aqui o modelo não fez a previsão perfeita, né, da área como a gente gostaria, mas a gente vê uma boa cobertura de área. E o último teste aqui para 100 interações, que olhando os gráficos aqui a gente percebe que é o melhor cenário, que a gente vê as linhas mais próximas entre todos os cenários que a gente testou. Então, é isso que a gente estava buscando, né? Linhas próximas, para a gente ter uma boa aderência desse modelo. E na previsão aqui do teste mais prático, a gente também viu uma melhora com relação ao teste anterior. Aqui, ainda ele tem alguns pontos de falha, esses pontos de falha, para esse caso, se manifestaram um pouco mais à frente da imagem aqui. Então, se, por exemplo, estivesse rodando um vídeo aqui, se tivesse um vídeo dessa estrada, de alguma outra estrada, talvez o próximo frame ele conseguiria fazer uma previsão um pouco melhor e já cobrir essa falha que a gente está vendo aqui. Então, se a gente olhando mais pontualmente para essa imagem que está congelada aqui, é um pouco mais criterioso, mas talvez no cenário de um vídeo aqui rodando em real time, com os frames passando, essa falha já fosse corrigida no próximo frame, né? Então a gente tem esse cenário que, ao meu ver, também se manteve, se mostrou melhor do que o caso anterior. Aqui é um compilado das métricas, né? Só para mostrar um pouco mais gerais, as métricas para todas as iterações aqui. Então a gente vê que vai melhorando, o loss aqui ele vai caindo em todas elas. O tempo de execução, coloquei aqui também a título de curiosidade, aqui as especificações da minha máquina aqui que eu rodei tudo aqui localmente, não fiz nenhum processamento em nuvem nem nada. O tempo que demorou para rodar em cada uma delas, então dá para ter uma ideia com relação a isso. Então, o modelo dá sinais de melhora quando mais iterações são adicionadas, né? Principalmente a gente olhando para gráficos, para as métricas e para as próprias imagens de validação lá. Então, com números de iterações maiores, ele tende a performar melhor, né? Porque ele teve mais tempo de aprender com os dados. E também uma consideração é que o conjunto de dados pode ser considerado pequeno, né? Então, eu acho que dentro desse escopo da quantidade de dados, os resultados são interessantes, principalmente para 50 e 100 iterações. Os limites laterais da pista eles foram respeitados em basicamente todos os testes. É uma característica que se manteve positiva em todos os testes, são os limites laterais. E agora, partindo para a conclusão, né? Então, a solução apresenta bons resultados dentro do escopo que foi definido, né? As métricas são interessantes, são boas métricas nos testes realizados. E mesmo com pequenas falhas, né, são ajustes que podem ser feitos, melhorias com certeza que podem ser feitas para minimizar esse tipo de coisa. Então, não é uma falha tão grande, que eu considero tão grave nos testes, assim, são coisas que podem ser ajustadas para levar esse modelo a performar melhor ainda, né? E então eu considero que a solução obteve êxito, né, no cumprimento do desafio inicialmente proposto, né, dentro do escopo que foi definido. Com melhorias futuras, aqui eu cito o treinamento do modelo, né, da rede neural com um conjunto maior de imagens. Hoje a gente tem conjuntos muito bons para esse fim, muito maiores, né, mas aí que acabam demandando um pouco mais de poder computacional.
Então, acho que também o uso de uma máquina mais potente seria interessante para agilizar testes, um servidor em nuvem, algo do tipo. Eu acho que agilizaria bastante os testes que daria para ser feito. Então, trazendo mais imagens com uma máquina mais potente, onde a gente conseguisse testar mais rápido, seria algo bem positivo e que traria bons resultados. O próprio aperfeiçoamento do algoritmo a partir do ajuste de parâmetros, a gente sabe que rede neural tem muito parâmetro que pode ser tunado, pode ser ajustado, e ser trabalhado nisso, então eu acho que isso traria algum ganho se fosse debruçado mais tempo sobre isso, enfim, se fosse realmente dedicado mais esforço com relação a isso. E de maneira mais ampla, assim, a expansão do escopo do sistema, né? Que além dele detectar a pista, né, só a faixa, ele consiga ser capaz de detectar outros elementos que a gente encontra nesse tipo de situação, né? Pedestres, veículos, os próprios sinais de trânsito, eu acho que então a gente aí estaria falando de uma expansão mais geral, mas que aí partiria como base talvez essa detecção da pista para depois melhorar e detectar outras coisas, né, que estão presentes nesse tipo de elementos aí de sistema. E aí seria isso. Fico aberto a dúvidas da banca aí e a minha apresentação se encerra aí. Obrigado, Leonardo, pela tua apresentação. Então vamos passar a discussão da banca agora, que é qual de vocês dois quer ir primeiro, Rodrigo ou Armando? Tanto faz. Não sei, pra mim também, tanto faz. Quer decidir já? Eu não escolho, escolhem vocês aí. Quer falar por último? Tem gostado de falar depois, né, Rodrigo? Que tá pra falar menos, né? Não, mas eu posso falar pro primeiro, mas só não quero atrapalhar o Armando, né? Que daqui a pouco o Armando tá com tudo engatilhado ali, Armando. Não sei, tu sabe, eu Não, tenho pode bastante ser. coisa pra falar aqui também. Eu vou Tá, primeiro, então então. eu vou começar aqui. Tá, vai lá, começa tu, Armando. Tá. Então, primeiro, obrigado, Jean, obrigado, Leonardo, pelo convite para fazer parte da banca. Primeiro, eu queria te parabenizar, Leonardo, pelo teu trabalho. Eu acho um trabalho bem interessante. É uma coisa bem importante, né? A detecção das pistas aí. Está crescendo a tecnologia de carro autônomo, né? Inclusive, está tendo mudança, estudo, né, para mudança na questão do trânsito. Estão criando sinaleira nova agora, que vai ser diferenciado para humano e veículo autônomo, né? E essa parte de detecção de pistas é bem importante, né? Sem isso, os carros vão totalmente fora, né, do que era para ir ali. Gostei da parte como está estruturado o teu trabalho, tu fez a tua revisão ali, todos os métodos que tu utilizou, tu explicou por que utilizou, da onde tirou, então tudo isso ficou muito bom. Tem algumas questõezinhas ali de apresentação no texto que tu, na forma de citar os trabalhos, né, e alguns pontos tu cita direito e outros pontos tu cita errado, né? É que tem a forma de citar no final do parágrafo e uma no meio do texto, né? Mas eu botei as observações todas ali, eu vou mandar para o teu orientador, depois vocês discutem melhor. Na tua introdução ali, onde tu contextualiza o problema, eu acho que seria interessante tu separar ali um pouco a parte dos objetivos, né? Por mais que possa ser um texto corrido, né? A parte dos objetivos tu separa, pelo menos um parágrafo e coloca ali em tópicos os teus objetivos específicos, né? Fica mais organizado isso, né? Fica separado em introdução, contextualização e depois a parte de objetivos. Quando a gente precisa voltar e procurar alguma coisa no teu trabalho, é bom que isso esteja destacado, né? A contextualização ali, ela ficou, né, relativamente pequena, né? Mas contextualizou bem, só faltou referenciar, né? Por mais que a gente saiba que é importante, né, detecção de pista, para o movimento carro autônomo, tem que ter quem é que disse isso, né? Da onde saiu? Alguém fez um estudo disso, né? Por mais que seja óbvio, no trabalho a gente precisa referenciar, né? Tanto que depois da tua revisão bibliográfica está tudo referenciado direitinho ali, tudo correto.
Deixa eu só passar aqui nas minhas anotações aqui. Tem alguns casos ali que tu... Deixa eu dar um zoom aqui. Tem alguns casos ali onde é que tu cita algumas coisas, por exemplo, citando outro artigo, os autores colocam problemas. Tu faz uma referência a artigos referenciados por outro artigo, né? Isso não é um problema, tá? Mas é interessante tu trazer quais são esses artigos, né? Porque quem está lendo o texto, tá, a qual dos artigos que o autor se referenciou que o Leonardo quer dizer, né? Então a gente tem um recurso que é o APUD, embora não é muito recomendado usar ele, né? Que seria uma citação da citação, tu poderia utilizar nesse caso, fica menos vago, né? Fica menos genérico. Deixa eu só passar aqui. Metodologia, eu achei boa ali, tua metodologia, tá tudo bem explicado, teu trabalho ele é reprodutível, inclusive tu usa um banco aberto, né? Que tu consegue, se eu quisesse reproduzir isso em casa, eu posso baixar e reproduzir seguindo tua metodologia. Gostei que tu levantou a parte ali do das dificuldades que se tem de fazer o processamento, né, de imagem de trânsito, porque tu tem variação de luminosidade, a gente sabe, né, aqui no Brasil a gente tem problema, não só aqui, em outros lugares também deve ter, mas problema, por exemplo, de manutenção de vias, né, então pega aí asfalto numa pista de uma cor, da outra de outra, tem um monte de buraco, os buracos tapados, tem um monte de problema, né? Muito, muito bom que tu levantou isso como uma dificuldade. Se tu for fazer um processamento normal ali de sinais, né, de imagem, tu vai deparar com esses problemas, né? Tu não vai ter, às vezes, uma linha contínua tracejada que poderia seguir, né? Só eu achei que faltou tu botar um pouco disso na forma quando tu faz os teus testes. Tu usou ali, basicamente, duas figuras, né, de base ali. Eu gostei que tu mostrou toda a parte do treinamento ali, né? Mas nessas duas figuras são figuras onde está bem definido a parte da via sem esses problemas. Eu acho que seria interessante tu colocar, não que não tenha sido testado, né? Mas na apresentação, como tu levantou isso, pegar pistas que tenham esse tipo de problema, né? Alguma mancha, alguma sombra, tanto que nas suas figuras onde tem o carro ali, por exemplo, ele já parou de detectar, né? Mas também já é um pouco mais afastado do ponto da onde está a câmera, né? Então eu acho que provavelmente deve funcionar, né? Pelo modo que foi feito ali, inclusive lá na tua figura 21 ele pega ainda um pedaço embaixo do veículo como pista também, né? Então provavelmente atende. Então eu acho que seria uma contribuição melhor ali para o teu trabalho, né? Outra coisa que eu senti falta foi no final, acho que é 4.7, faz suas considerações dos resultados ali, considerações finais, né? Tu mostrou os resultados de várias etapas de teste em figuras distintas. Só que essas figuras elas ficaram bastante espaçadas ao longo do tempo, e devem ficar, né? Porque tu está explicando o que aconteceu em cada uma. Só que tu poderia ter uma figura resumo com o resultado de cada uma lado a lado para poder comparar visualmente, uma do lado da outra, como o teste realmente afetou, né, visualmente ali na tua imagem. Eu acho que isso traria um impacto um pouco melhor para o teu trabalho, né? Não que não possa ser feito isso, se eu quiser recortar elas, botar aqui no computador e olhar elas um lado da outra, consigo fazer, mas isso facilitaria, né? Daria uma conclusão um pouco mais impactante, assim, né, dos resultados. Seria visualmente mais impactante. Tem algumas coisinhas ali que eu acho que estão nos lugares um pouco inadequados ali. Tu acaba tirando coisas da metodologia e botando lá na parte de análise de resultado. Mas daí isso aí é só mover, né, para o capítulo de cima. Mas daí isso vai para o teu orientador ali, o texto, vocês conversam e ajustam. Mas no mais, seria isso.
Passo a palavra de novo ao professor Jean. Obrigado, professor Armando. Vamos passar agora a palavra para o professor Rodrigo. Por favor, Rodrigo, fique à vontade aí. Consegui tirar do mundo. Isso tava difícil. Bom, então, agradecer Jean e Leonardo pelo convite para a banca. Concordo com tudo que o Armando disse, então vou aproveitar para ser mais resumido, mas algumas coisas de texto, tá, Leonardo, eu coloquei aqui anotações que depois eu vou mandar ali pro Jean, tá? Que eu acho que não são coisas tão que eu deva falar aqui, a menos que ao final ali do capítulo 2 é interessante ter um parágrafo teu, né, autoral ali para fazer um resumo de tudo aquilo, né? Acho que é importante. Algumas transições de texto, essa questão que o Armando falou, né, de juntar as figuras, alguma questãozinha ali de equações que umas coisas ficaram estranhas. Mas eu quero falar contigo sobre a parte técnica ali, porque eu entendo a validade do teu trabalho, eu entendo a metodologia, eu entendo tudo isso. O que para mim fica um pouco complexo não é complexo, que para mim se justifica pouco, né? É a gente usar essa segmentação de imagem, né? Para eu pintar toda a pista, né? Ou seja, para eu identificar quais são os bits da pista. Porque o que acontece? Né? Imagina que se eu conseguir saber que tem uma área na frente que tem um carro e eu consigo pegar, segmentar a faixa, eu tenho um processamento menor, né? Claro que é uma questão de contexto, tá? Então eu acho que faltou aqui, tá? Tu colocar essa questão, porque se eu tô olhando só para faixa, eu tô seguindo uma faixa, né? Que, por exemplo, é o que o meu carro faz. Meu carro, ele segue a faixa. Se eu quero trocar de faixa, se eu quero ir para né? Seguir, por exemplo, o GPS para pegar uma alça de acesso, ele não vai fazer, porque ele não tem o contexto. Então, explicar que esse algoritmo que tu está trabalhando, ele trabalha com contexto, ele é importante, tá? Quando eu digo contexto, tu tem uma faixa, tem outra faixa, tu tem cruzamento, tu tem outros elementos que fazem parte daquele ecossistema e tu não tá ligando só a linha. Porque se eu for só pensar, quero seguir faixa, é muito caro esse processamento, né? Eu posso só seguir a linha, como que foi o caso do trabalho do Matusalem, né? Ele segmentou a faixa, ele conseguia pegar o carro à frente, identificar para dizer para que estava se aproximando, identificar outros elementos, se o carro estava na outra faixa. Aí ele trabalhou com filmagens, viu a questão de frames por segundo, né? Que aí é uma outra coisa que talvez, não sei se nesse dataset seria possível, né? Mas tu ter uma sequência, né, de fotos na mesma pista e fazer esse processamento, né, da inteligência já treinada, né? E aí nessa sequência a gente vai vendo quanto tempo tu processa, né? Porque esse é um outro problema que se tem, né? Que é o tempo de processamento, né? Porque a gente obviamente não vai ter, né? Por mais que um carro autônomo, a gente sabe que vai ser caro, a gente não vai ter também uma disponibilidade de energia para fazer um processamento muito absurdo ali, né? A gente quer trabalhar com o sistema embarcado. Então, estou olhando aqui para uma anotação que eu fiz, que também né, como o Armando bem falou ali, é questão de iluminação, questão de faixas, diferentes faixas, cor de asfalto, esse tipo de coisa. Tu precisa discutir isso, tá? No teu trabalho. É importante que seja discutido, porque tu é muito criterioso na questão ali de estressar o algoritmo, né? Mostrar que ele tá, né? Treino e teste estão convergindo e tudo mais, o que é muito bom, né? Um mérito, né? Mas
é importante que tu cubra essa outra parte, que são as limitações. Bom, beleza, eu tô trabalhando com esse grupo aqui, em cima desse grupo aqui, eu sei, eu daí boto assim, conscientemente, eu sei que eu não estou olhando para isso, aquilo, outro, e dentro do contexto que eu estou trabalhando, eu quero buscar o contexto de faixas, cruzamento por trilho de trem, outras coisas que estão acontecendo, que eu não só estou querendo colocar o carro andando dentro da faixa, né? Tô olhando para um contexto. Isso é muito importante, Leonardo, porque senão vai dar a entender que tu tá fazendo o teu trabalho sem saber o porquê, né? E eu sei que não é assim, né? Mas é o texto que diz isso, sabe? Não é sempre que tu vai poder defender o teu texto, né? Não é sempre que a pessoa vai te perguntar. Então, como tu foi muito criterioso, né? Tu tem um texto bem interessante de se ler e tudo mais. Eu acho que algumas inserções, né, seja lá na introdução, seja na hora de contextualizar o trabalho, seja na hora de discutir, falar dessas questões. Por que tu tá seguindo essa técnica? O que que ela te traz de vantagem de técnicas mais baratas? Porque dentro disso tu vai ter vários sistemas, inclusive eles vão ter que trabalhar juntos, né? Vai ter um sistema que ele é mais rápido ali para trabalhar, para manter o carro na faixa, vai ter um sistema que vai ser consultado de vez em quando para olhar qual que é o contexto, vai ter um sistema anti-colisão, tu não vai trabalhar tudo numa coisa só, vão ser vários processamentos em paralelo que vão estar se comunicando, tu vai ter um sistema por cima trabalhando isso. Aí vem, né? Eu entendo que o teu trabalho é focado, né? É extremamente focado, tanto que, né? Volto a dizer, tu focou ali em mostrar que tu tem um cuidado com o algoritmo, né? Mas talvez aqui esse contexto lá inicial de como é que é essa arquitetura, quais são os níveis de automação de um veículo, né? A gente tem 5 níveis de automação, então o quinto nível seria sem nem ter um volante, né? Tu só senta lá no carro e vai. Primeiro nível seria o nível que a maioria dos carros tem hoje, que é um câmbio automático, né, um ABS, mas depois a gente já está tendo carros, né, que estão vindo de fábrica com a ideia de um sensor de faixa, um alarme de colisão. Ele não vai tomar ele vai tomar atitudes de preservação, mas ele não vai tomar nenhuma atitude que sobrepuja o motorista. Então, essas informações eu acho que são importantes só para... E veja, não é muito mais do que uma página, tá? Para colocar ali, para tu te posicionar onde é que tu estás, em que parte tu tá trabalhando, para não parecer que é simplesmente, não, fui lá, peguei um banco de imagens e fiz uma segmentação, né? Claro, eu tô sendo aqui até mal educado do jeito que eu tô falando, né? Porque, obviamente, não é isso o teu trabalho, mas se eu tiver de má vontade, eu posso chegar e dizer, cara, é isso que tu fez. E eu sei que não foi, porque tem todo um contexto, tá contextualizado, tudo mais. Mas faltou um temperinho, sabe? Esse temperinho é interessante de tu fazer, tá? Então acho que vale a pena, né, ver com o Jean ali, de se colocar isso, porque eu falei lá no início, né, o Matusalem fez um trabalho parecido, só que o dele era seguir a faixa e identificar se tinha alguma coisa à frente. É diferente. Os dois trabalhos têm méritos e o teu trabalho tem o mérito de olhar um contexto. Então, se a gente pegar essa figurinha de como é que é a automatização do veículo, né? Cada um está trabalhando num bloco diferente, né? E isso é legal de se colocar, né? Então, em nenhum momento, né, o que eu falo diminui o teu trabalho, né? O teu trabalho ele permanece no mesmo nível, digamos assim, mas o que eu acho que falta é esse temperinho, assim, de ir mostrando, né, lá no início, o porquê que trabalhar com esse tipo de técnica. O que ele resolve que outras técnicas não resolvem. Isso tá no texto, mas tá velado, não tá claro, não tá colocado pelo autor que é isso que tu quer fazer. É por isso, entende? Tá ali, tá, mas não tá dito, né? Então, é muito importante que num texto de um trabalho de conclusão, de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tu fale, mesmo que esteja já explicado em algum momento. Tu pode ser prolixo, então tu pode falar de novo lá o que tu falou na tua introdução, tu pode repetir no contexto, tu pode repetir na metodologia, tu pode reforçar na hora de analisar e tu pode dar uma martelada final na conclusão, tá? Então,
esse cuidado de colocar as coisas dentro de um contexto e esse contexto justificar o teu esforço é importante. Se não, né, uma pessoa ou com uma vontade ou por ser muito leiga no assunto vai dizer, tá, mas para quê? Né? Eu poderia ser mais simples, né? Então, acho que isso é importante, tá? De ser colocado. Não vejo que é um trabalho muito grande de trabalhar, de mexer isso no texto. São algumas frases ao longo do texto e talvez ali meia página, uma página, na hora do contexto ali, de mostrar essa parte do nível de automação do carro e por quê de trabalhar com a segmentação da pista e não só da linha, né? Porque daí então tem duas abordagens diferentes ali, tá? Mas no mais, cara, veja, eu foquei naquilo que faltou, né? O Armando fez uma análise mais geral, foquei naquilo que, na minha opinião, falta. Mas no mais, tudo que eu não falei é mérito teu, porque está lá, né? Então, parabéns pelo trabalho. O trabalho é um trabalho de engenharia, é um trabalho muito bem feito, conduzido, analisado, testado e tudo mais. Então, acho que só falta essa questão. Muitas vezes isso é essa. Imagina assim, tu fez um desenho e faltou o fundo do desenho, sabe? Teu desenho tá bonito, mas ele tá sem esse fundo, que com o fundo ele bota dentro de um contexto que vai se entender melhor o que quer dizer isso, tá? Mas tá muito, muito legal o teu trabalho, parabéns. Agradecer de novo pelo convite e devolvo a palavra aí pro Jean. Obrigado, professor Rodrigo. Então, Leonardo, a gente vai só para uma outra sala agora, só para discutir o teu conceito. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Beleza. Já voltamos aí.